Oi, pessoal. Hoje é dia 10 de dezembro. 10 de dezembro é o Dia Internacional de Luta pelos Direitos Humanos. Esse dia é um dia muito importante, porque nessa data a gente celebra a oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi declarada pela Organização das Nações Unidas em 1948. E todos os anos é um dia muito importante para as organizações que atuam na defesa e na promoção dos direitos humanos, na necessidade de reivindicar os direitos que ainda não são garantidos pelo Estado e pela sociedade para todas as pessoas. Então, em todo o mundo, as diversas entidades que lutam pelos direitos humanos promovem nesse dia atividades e falam também da necessidade da garantia desses direitos fundamentais que são contidos na declaração e que não privilegiam um ou outro, uma ou outra pessoa, um ou outro cidadão. Não se confunde com direitos civis. São direitos para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Ele, além de um período de comemoração, essa data serve para recordar a necessidade da gente lutar por ações concretas dos estados, da sociedade, no sentido de garantir direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos ambientais de toda a população mundial e não apenas de algumas nações ou de indivíduos que são privilegiados economicamente ou por sua classe social, onde nasceu, enfim. A Declaração Universal de Direitos Humanos foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, após experiências de guerras mundiais que marcaram a ocasião em que países chegaram a um acordo sobre uma declaração que fosse muito abrangente, e que possuísse direitos inegociáveis, direitos para todas as pessoas que nenhum outro direito civil pudesse violar, Então, ela começa falando da dignidade da pessoa humana, que é o direito fundamental, da liberdade, da justiça e da paz, e declara que os direitos são universais mesmo, independente de raça, de credo, de orientação política, de orientação sexual, das questões religiosas, de onde mora, de quanto ganha, enfim. Ela é para todas as pessoas, se a pessoa está presa, se a pessoa está solta, ela é para todas as pessoas, E ela garante direito à vida, à liberdade, à liberdade de expressão, à privacidade, e garante direito à justiça, direito a políticas públicas de maneira abrangente, de maneira igualitária a todas as pessoas, e também nela estão inclusos alguns direitos econômicos, sociais, culturais, como direito à segurança social, saúde, educação, E é importante que a gente saiba o que isso significa. Quando a gente fala de direitos humanos, principalmente a gente quando vai a alguma palestra, ou até quando a gente divulga algum projeto da instituição, a gente encontra pessoas dizendo que direitos humanos são direito para bandidos, E essa é uma conclusão muito rasa de tudo que a gente faz. É lógico que a gente defende os direitos de todas as pessoas. Então, se alguma pessoa está em privação de liberdade, sofrendo violações de direitos humanos, sofrendo algum tipo de punição que não está na lei, algum tipo de negligência que não está na lei ou que está na lei e essa pessoa não está recebendo, no caso, em privação de liberdade, ela está sob a responsabilidade do Estado, então ela tem que receber. E a gente precisa entender que as pessoas em privação de liberdade, elas têm família, elas são pessoas, elas têm direitos. E esses direitos a gente pode concordar, discordar, mas não pode descumprir. A gente pode lutar para alterar direitos civis, mais pena, menos pena, na realidade penal, a gente vai lutar cada um naquilo que acredita, naquilo que considera que seja mais justo, menos justo, mas o que é a lei tem que ser cumprida, e cumprida por qualquer pessoa. E todas as pessoas têm direito à justiça, e essa justiça tem que ser igual. E a gente sabe que ela é desigual, Quem tem dinheiro tem advogado,
tem regalias, né, não sofre determinados tipos de violência dentro desses locais de privação de liberdade, enquanto outros não recebem nada. Às vezes a família não tem nem condições financeiras de visitar essas pessoas, o que é um verdadeiro absurdo, né? Então a pessoa fica abandonada. E aí, quando a gente fala que a privação de liberdade, ela vem com o objetivo de ressocializar, de fazer com que a pessoa pense naquilo que ela cometeu, na gravidade daquele crime, para que ela não cometa mais, a gente precisa entender que esses espaços precisam proporcionar essa possibilidade de racionalização, de pensamento, né, de recomposição dessa pessoa, e não de causar nela mais revolta, né, mais desespero, mais vontade de não existir, ou mais determinação por uma vingança. Então a gente realmente fala muito dessa questão das pessoas em privação de liberdade, né? A gente encontra famílias que estão com pessoas presas há muito tempo com doenças crônicas e não conseguem tratamento. Então nós, os direitos humanos, quando acionados, vamos denunciar essas violações. Mas a gente não faz só isso. As pessoas não entendem que a gente não faz só isso. A gente luta pelo direito das pessoas em situação de rua. Ninguém gosta de estar em situação de rua. Tem gente que fala, eles escolhem viver assim. Quem escolhe viver assim são os andarilhos. São aqueles que cada dia estão no espaço, que cada dia querem conhecer um novo lugar, né? Mas que ainda assim tem que ter a garantia pelo Estado de alimentação, de higiene, de saúde, né? Porque isso é garantia para todo mundo. Ele não pode sofrer tortura, não pode sofrer violência física, simplesmente porque está na rua. Essas são algumas das premissas da Declaração Universal dos Direitos Humanos que muitas das nações assinam e são, então, balizadas nessa declaração, né? Então a gente precisa que as pessoas entendam que se nós temos um documento, que nós fazemos parte da assinatura desse documento, esse documento tem que ser válido, né? Ele tem que ser vivo, ele tem que ser realmente constante na vida de todas as pessoas. Então, às vezes, a gente fala assim, a pessoa tem que ter direito ao trabalho, mas não tem emprego, ou ela não tem informação para os empregos que tem, né? Porque a gente também escuta muita gente falando assim, eles não querem trabalhar. Eles não querem trabalhar, gente, tem muita gente, mas muita gente, que pega uma pessoa que está em situação de rua e fala, se você cortar minha grama, fizer um trabalho na minha casa, eu te dou um prato de comida. Isso é trabalho escravo. Isso não é proposta de emprego. E aí a pessoa diz assim, eles não querem trabalhar. É lógico, gente, que a gente sabe que muito trabalhador que trabalha o mês inteiro, horário de 8, 9, 10 horas por dia, muitas vezes não ganha o suficiente para garantir alimentação, condições de moradia, né, e as despesas de sua família. A gente sabe disso. Mas ainda assim, ele está ali por uma opção, às vezes por uma falta de opção, mas é um trabalho, onde ele tem direitos garantidos, se ele for mandado embora ele tem direitos. Agora, uma pessoa em situação de rua ser trocada por um prato, seu trabalho, sua força de trabalho por um prato de comida, devia envergonhar a quem faz esse tipo de proposta, né? Outros chegam e dizem assim, eles não cumprem as regras dos abrigos. Gente, pensem bem, morar numa casa às vezes com 3, 4, 5 pessoas já é difícil quando somos familiares. Quando a gente vive há muitos e muitos anos juntos com laços de amor, de empatia, e ainda assim a gente vive determinados conflitos sérios às vezes. Imagina uma pessoa que vem da rua, que perdeu seus vínculos, aí ela vai para um abrigo e ela é obrigada a viver naquele espaço. Às vezes a única coisa que ela tem de importante na vida é um cãozinho, e ainda assim ela tem que abrir mão disso para poder ficar no abrigo. Ou ela tem que se submeter a não ter nenhum tipo de pertence. Gente, tudo que ela pode no abrigo é ter uma roupa escolhida e doada por outra pessoa. Então a gente atua na defesa das pessoas em situação de rua. Mas eles se drogam, eles abusam de substâncias. E se fizerem alguma coisa com a sua filha, sempre falam essas coisas pra gente. Sempre, sempre, sempre. Mas
A gente não está livre de que façam coisas com os nossos filhos em lugar nenhum. E nem existe um público específico para fazer isso. Quem acompanha a verdade nas notícias, a verdade, né, nos nossos meios de comunicação, sabe que muitas vezes o risco dos nossos filhos está dentro de casa. Está perto de um tio, de um pai, de um vizinho. E é lógico que quando a gente trabalha com pessoas, a gente não pode ser ingênuo. E aí é com todas as pessoas. É com os companheiros de trabalho, é dentro de casa, e é com a população em situação de rua, é com qualquer pessoa que procure o nosso trabalho. Mas não especificamente com uma. Porque esses dias mesmo, numa reunião, nós escutamos de uma pessoa dizendo: um policial cometeu uma coisa errada, mas isso não significa que toda a corporação seja assim. E é verdade, gente. É verdade. A gente não pode punir uma corporação, um grupo de trabalhadores que dedica a sua vida pela ação inadequada de um deles. Mas a gente também não pode punir toda a população em situação de rua pela ação inadequada de um deles. E outra coisa é o abuso de substância, né? Você imagina ter que morar na rua, viver na rua, sem nenhum tipo de política pública, sem nenhum tipo de abrigo, sem nenhum tipo de vínculo, sem saber o que você vai comer no dia seguinte, e ainda por cima não estar, né, com alguma substância para lhe dar um mínimo de tranquilidade, um mínimo de conforto. Eu não sei, eu nunca fiquei em situação de rua, mas eu imagino que o mínimo que eles tenham realmente é a droga. E é horrível isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente, quando tinha um projeto lá no CDDH, um projeto ampliado, em que a gente ocupava eles o dia inteiro, antes da gente ter o centro pop na cidade, esse projeto fazia com que eles reduzissem muito, muito o consumo de substâncias. Porque eles estavam ocupados. Eles faziam curso, eles produziam, né? E era com eles que a gente conversava. Era a partir deles que a gente decidia. Então, hoje, o CDDH não tem mais esse projeto ampliado, porque a gente lutou muito pelo Centro Pop, a gente lutou muito por política pública para a população em situação de rua, e hoje os equipamentos existem na cidade de Petrópolis. Mas a gente continua atuando, recebendo deles informações sobre como é que está o atendimento, informações sobre se eles estão ou não sendo aceitos nesses espaços. Né? Porque às vezes esses espaços chegam e falam: mas tal pessoa é muito complicada. Eu fico pensando que não é complicado, né? E aí hoje, com relação a direitos humanos, tem gente que chega e fala: direitos humanos tem que ser para humanos direitos. E aí, gente, fala sério, né? Quem é direito? Quem de nós é direito? Direito que eu digo é direito de verdade, sabe? É aquela pessoa que tem condições de jogar pedra no outro. É aquela pessoa que acha que o seu erro é menor. Tantas e tantas vezes a gente chega numa loja e a pessoa diz: se tirar nota fiscal, eu cobro mais. Outro diz: se for no cartão, eu te dou um desconto para não ter que pagar. E isso tudo é fora da lei. Outras pessoas, a gente sabe que comemoram tantos e tantos anos de casamento e chegam na hora, a gente sabe que tem amante, que aquele casamento é falido, que aquilo ali é tudo coisa que para mostrar para a sociedade, mas as pessoas estão infelizes. Quantas e quantas pessoas vocês conhecem que têm filhos fora do casamento? Quantas? Quantas pessoas vocês conhecem que são maravilhosas, que jogam pedras em pessoas em situação de rua, ou em pessoas que estão em privação de liberdade, ou também nas mães dessas pessoas? Porque na maioria das vezes, as culpadas por ter dado errado são as mulheres, são as mães, que não educaram direito, que não foram mães adequadas. Quantas pessoas vocês conhecem isso, que fazem as coisas mais terríveis de maneira escondida? Quantos amigos vocês conhecem que tem aí, por aí um burburinho de que é machão, de que comete violência contra a pessoa LGBTQIAP+, mas que, na calada da noite, contrata essas pessoas para fazer aquele trabalho, né? Que a gente não pode falar aqui no YouTube, mas que lhe garante satisfação.
a gente é uma sociedade extremamente hipócrita, que na verdade não quer entender direitos humanos porque não se sente parte desse cenário de humanidade, de um cenário que erra, enquanto seres humanos erramos muito, claro, mas alguns não entendem isso. A gente tem pessoas que chegam na nossa instituição falando assim, não, eu tô com essa menina desde os 12 anos e aí não deu certo, ela engravidou, mas ela queria. Ela não queria. Filho de rico com 12 anos está fazendo cursinho de inglês, né? Filho de rico com 12 anos está fazendo aula de guitarra, violão, piano, natação, muitas vezes com motorista particular, brincando, fazendo escolinha de futebol. Mas o filho do pobre, muitas vezes, decidiu que queria se casar. Que criança de 12 anos pode decidir? Ela tem essa possibilidade? Por que a gente acredita que os níveis de maturidade são diferentes de uma criança pobre para uma criança rica? Por que a gente acha que uma criança que não teve nenhuma escolha em sua vida merece ainda mais penalidade? Quando a gente fala, por exemplo, da redução da maioridade penal, muita gente fala que se eles têm direito a votar, eles têm direito, então, a serem presos. E, na verdade, o direito a votar, muitas vezes eu também acho errado, porque eles são, muitas vezes, levados pela família a votar em pessoas não adequadas, porque ainda não estão maduros o suficiente para escolherem, para entenderem as questões políticas, né, para entenderem como funciona o nosso sistema político. Agora, isso é muito diferente de escolher casar, de escolher ter filho, né, de escolher roubar. E as pessoas acham que escolhem mesmo, né? Agora, quando a gente vê grandes magnatas que contratam e que compram meninas virgens para levar para suas ilhas, para as grandes festas, ninguém fala nada disso, né, gente? Isso é certo? São essas as pessoas que podem julgar o que é certo e o que é errado, o que é direito humano ou não? A gente precisa entender que muitas vezes a gente fala aí contra o aborto, que a mulher que aborta tem que ser presa. E quantos empresários pagam para que suas amantes abortem, para que a sua família tradicional não seja abalada com uma criança indesejada. Nós precisamos realmente, parar e pensar, julgar menos e agir mais, sermos mais solidários, sermos mais humanos, sermos mais verdadeiros. Porque, na verdade, é isso que somos. Pessoas que erram, pessoas que muitas vezes gostariam de agir de um jeito, mas muitas vezes são levadas a agir de outro. Por quê? Porque a necessidade às vezes obriga. Ah, não, eu nunca, em nenhuma situação eu roubaria. Eu jamais diria isso. Porque eu não sei, eu nunca vivi uma situação dessa necessidade. Mulheres que falam, eu jamais abortaria. Você nunca viveu uma situação igual a uma mulher que abortou. Você não sabe que motivos a levaram a fazer aquilo. Você não sabe qual era a situação. E mesmo que ela tenha uma situação muito parecida com a sua, ela é outra pessoa. E você precisa aprender a lidar com outra pessoa que tenha vontades, desejos, que tenha liberdade de escolha diferente da sua. Não é a sua escolha que vai fazer com que o outro haja da maneira que você quer. Você pode muitas vezes escolher o que você quer dentro da sua casa, como se você quer, né, que o seu relacionamento seja. Se não for assim, você separa. Se não for assim, você vai embora. Esses são os seus desejos. Mas você não pode querer isso para os outros. Você não pode exigir isso para os outros. Quando você tiver que dar um conselho, dá um conselho de amigo. Mas quando você tiver que fazer um julgamento, pensa bem se esse julgamento vai virar uma política pública. E se você, por ter dinheiro, pode violar a lei e violar essa política pública. Porque aí, na verdade,
Você está exigindo de alguém aquilo que você não tem coragem, capacidade, né, de fazer na realidade. Ou que você tem condições de violar, né, que aí é outra coisa. Né? Ah, o meu filho não faz isso, meu filho é exemplo. Muitas vezes vê o filho 2 vezes por ano, o filho está numa escola lá não sei onde, vai para a escola de helicóptero. Mas aí tem ali na sua fala, né, o julgamento de uma mãe solo, que trabalha o dia inteiro para sustentar os seus filhos, que muitas vezes não tem ajuda, que muitas vezes naquela comunidade não tem um projeto social que você tenha coragem de ajudar, que você tenha coragem de patrocinar. Então, assim, é muito fácil julgar quando você não está na pele. E aí eu estou falando de situações muito diferentes, né? De alguém que tem muito dinheiro contra alguém que tem pouco dinheiro. Não, às vezes é alguém que tem pouco dinheiro que fala que é alguém que tem pouco dinheiro também. Ah, mas eu trabalho igual a ela. Ah, eu moro na mesma comunidade que ela. Por que ela não faz assim? Ela não faz assim porque ela é diferente. Ela não faz assim porque ela tem escolhas, né? E a gente precisa aprender a respeitar as escolhas dos outros. E se as escolhas são erradas, se elas são criminosas, nós temos leis que amparam igualmente a toda a sociedade. E ela precisa ser aplicada de maneira igual a toda a sociedade. Então, quando alguém é preso, ele é preso pela mesma lei que prenderia qualquer pessoa. Então, ele tem que ser tratado da mesma forma que qualquer pessoa. A gente tem muito que tomar cuidado, porque nós estamos vivendo um momento muito de polaridade, né? Ah, quem fala isso é direita, quem fala isso é esquerda, não tem nada a ver com isso. A gente tem que falar enquanto ser humano. Não tem nada a ver se é direita ou esquerda. Porque muitas vezes as pessoas da extrema direita, a pessoa fala, a culpa é das igrejas neopentecostais. Não, elas estão, na verdade, se confundindo nas suas ações. Porque essas igrejas, elas recebem, muitas vezes, de braços abertos, pessoas que saíram do seu cumprimento de medida, que estavam presas e agora estão soltas. E elas aceitam de braços abertos. Elas aceitam as mulheres sozinhas e os seus filhos. Elas fazem missões dentro dos presídios. E, ao mesmo tempo, discutem que bandido bom é bandido morto. Então, essa contrariedade de discurso é que a gente precisa estar aí de olhos abertos, precisa estar bem atento, né? Muitas vezes falando da questão de pessoas LGBTQIAP+, não queremos essas pessoas na nossa casa, na nossa igreja, temos que tomar cuidado, porque estão levando os nossos filhos à questão de gênero. Não estão levando. Isso existe. Se a gente tivesse que levar, ninguém de uma família tradicional, pai, mãe, né, todos héteros, ninguém teria um filho gay, ninguém teria uma filha lésbica. Mas eles são assim, né? Eles são assim. E eles nascem em qualquer família. E às vezes são expulsos das famílias, expulsos das igrejas. Vergonha para os seus pais. Gente, cadê o amor? Eu acho que o que está faltando na gente é muito mais amor, solidariedade, empatia. É estar nos lugares, né? Não ficar vendo pela televisão, olha que absurdo, olha que absurdo. Não, vai lá, visita, conversa. Senta na cama daquela pessoa que está ali, segura a mão dela, pergunta o que está acontecendo, o que ela está passando. De repente, a sua visão vai mudar muito. E você vai entender o que é o trabalho dos defensores de direitos humanos. Muitas vezes, a gente entra assim, na frente de uma casa que está para ser demolida. E que muitas pessoas dizem que não era para estar ali. A maioria diz, ocupou o lugar errado. Ali não era nem para ter casa. E aí a minha pergunta fica, onde era para ter casa? Onde você queria que essa pessoa estivesse? O que você faria para solucionar o problema dessa pessoa que está ali? E se fosse você? Quando a gente entra na frente da casa de uma pessoa para ela não ser derrubada, nós não somos corajosos.
Não, nós não somos ali super-heróis. Nós estamos morrendo de medo. A gente está apavorado, tanto quanto aquela família. A única coisa que a gente tem ali é a nossa consciência de que poderia ser cada um de nós ali. E que a gente tem que estar de mão dada com quem está sofrendo. Se aquela pessoa não pode ficar naquele lugar, por uma questão de risco, por alguma situação que vá colocar ela ou outras famílias em situação de risco, ela precisa ser realocada, ela precisa ter para onde ir. É muito importante, gente, a gente entender que mesmo os milionários que perderam muito dinheiro, a gente conhece alguns, eles não se comparam a uma família pobre, que muitas vezes saiu de outro lugar para trabalhar, que está sem rede, que não tem a mãe por perto, que não tem o pai por perto, que não tem nenhum parente que toma conta do seu filho sem cobrar. Então vamos começar a entender que remédio, alimento principalmente, cobertor, teto, direito a ser quem é. Olha só, as pessoas não têm direito a ser quem elas são. A gente fala de usuários de drogas. A gente tem agora lá no CBDH uma exposição que fala sobre isso, sobre o abuso de substâncias. Usuários de drogas somos todos nós. Estamos vivendo a era da ansiedade. A maioria da população toma medicamentos tarja preta, que são drogas, só que drogas controladas. Né? Então é por isso que às vezes a gente fala sobre a liberação das drogas, né? A legalização das drogas, mas essa liberação controlada. Então, controlada por um médico, para que ela consiga fazer o uso mais controlado daquilo. Né? Que ela consiga fazer o uso de algo que ela precisa, porque seu organismo já precisa, mas que ela possa ter um acompanhamento médico. Saúde mental. Gente, saúde mental. Às vezes a gente fala com uma pessoa que procura o CBDH, a gente fala assim, você já procurou um psicólogo? Aí ele diz assim, eu tô na fila há 2 anos. Psicólogo é coisa de rico. Pobre agora, mesmo com os CAPs, que são excelentes, eles entram na fila há 500 anos. E psicólogo não é uma coisa que se resolve da noite pro dia. Precisa, às vezes, de muito tempo estar ali junto. Né? Então, as questões de saúde mental estão aí. E a gente, quando vê, então, uma pessoa em situação de rua surtando, manda prender. Mas quando tem um filho de rico, manda para uma clínica, né? Manda para uma clínica chique, para um lugar que ele vai ter muito tratamento ali, muita condição de se recuperar, piscina, hidromassagem, né, terapia ocupacional, uma série de possibilidades. E muitas vezes não se recupera. Não, como que a gente quer que essa sociedade seja igual? Como que a gente quer que os direitos humanos deixem de existir? Né? A gente escuta gente falando em cancelar a CPF, gente. Como se matar pessoas fosse riscar um número numa lista. Os direitos humanos não vão deixar de lutar contra esse tipo de pessoa. Mesmo que uma pessoa tenha cometido um erro, ela não é um número. Ela não é um CPF. Ela é uma pessoa. E ela precisa ser julgada pela lei. E aí agora eu vou falar uma coisa que sempre dá problema, né? A gente está sempre próximo, aqui em Petrópolis, da Polícia Militar, por exemplo, que é sempre convidada a conversar com os jovens dos nossos projetos. Nós não temos nada contra a polícia, nós não temos nada contra as forças de segurança. Aliás, essa é uma das políticas que mais funciona. Normalmente é que chega primeiro. Nós não podemos reclamar da competência. Mas a questão que eu quero aqui colocar é que polícia não pode julgar uma pessoa no ato de uma abordagem. Ela tem que cumprir a lei. Se um policial descumpre a lei, ele é um marginal como qualquer outro. Porque o marginal é aquele que está à margem da lei. É aquele que a descumpre. E se a polícia descumpre a lei no ato do seu trabalho, ela também tem que ser punida.
a lei é para todo mundo. E tem lei para a polícia também. Então, estamos aqui para falar dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de um documento que nos unifica, que faz com que todo mundo seja igual diante a lei, diante pessoas com dignidade, pessoas que têm direito à saúde, contra qualquer prática de tortura, né? E aí a gente luta muito para que as pessoas tenham consciência desse documento, da importância dele, mas não do documento em si, né? Não dele no papel, mas dele na vida das pessoas. E é para isso que o CDDH e muitas outras instituições de direitos humanos existem. Então, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis hoje comemora os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Acabou de completar 44 anos de sua fundação e tem muito a contribuir com a comunidade de Petrópolis e todo o seu entorno, para que um dia a gente não tenha mais que existir, porque os direitos humanos são respeitados. Mas, por enquanto, se tiver violação de direitos humanos, vai ter um defensor, uma defensora de direitos humanos na luta para que a lei, para que os direitos humanos e a Declaração Universal de Direitos Humanos esteja na prática e na vida das pessoas. Conta aí, gente, com o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis. Esse vídeo ficou muito grande, mas é importante que as pessoas entendam, saibam o que significa direitos humanos. E pare aí de ficar pregando um monte de bobagem contra aquelas pessoas que realmente trabalham para que a vida de outras pessoas sejam melhores. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe qual é o nosso futuro. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe, principalmente com essas questões de saúde mental, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente. Às vezes o dinheiro não é garantia de nada. Às vezes estar numa família super estruturada não é garantia de nada. Infelizmente, tem pessoas que perdem tudo de uma hora para outra. E às vezes a gente tem que pensar nisso. O que significa a nossa vida? O que significa a vida do outro? Por que que o outro tem que sofrer? Que sofrimento é esse? Coloca a mão na consciência e percebe que ninguém é melhor que ninguém. A única certeza que temos é que todos morreremos. E isso é igual para todo mundo. Com mais, com menos sofrimento. Então vamos fazer de tudo, gente, para que o período em que a gente ainda tenha a dádiva da vida, a possibilidade de respirar, que esses momentos, eles sejam momentos melhores, com menos sofrimento, com mais garantia de direito para todo mundo. Se junta aí ao Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, vem ser membro, vem ser voluntário, vem fazer parte dessa luta. Nossa sede fica na Rua Vansião Bacelar, número 400, na subida do Relógio de Flores, em Petrópolis. Aquela casinha de muro vermelho que está ali para receber todas as pessoas, para receber a vida na sua plenitude. Um abraço e feliz Dia dos Direitos Humanos. Obrigada.